Antes do Quarteto Fantástico voltar oficialmente para o MCU, a Fox ainda detinha os direitos da franquia. Porém, para manter esses direitos, o estúdio era obrigado a colocar um novo filme em produção a cada poucos anos, dentro de um prazo específico. Foi por isso que o Quarteto Fantástico de 1994 foi feito com um orçamento mínimo e nunca chegou a ser lançado. O objetivo era apenas garantir que os produtores da época não perdessem a licença. O Quarteto Fantástico de 2015 seguiu a mesma lógica. A Fox estava pressionada pelo prazo e sem outra escolha a não ser iniciar a produção de mais um filme, o que, convenhamos, nunca é o melhor motivo para fazer um longa. Contratando Josh Trank. Os primeiros filmes do Quarteto Fantástico eram super leves e divertidos, mas foram lançados no ano 2000, justamente quando Christopher Nolan revolucionava o Batman com uma abordagem mais sombria e realista. De olho no grande sucesso de Batman, a Fox decidiu reiniciar a franquia, tentando dar ao quarteto o mesmo peso e profundidade que Nolan trouxe ao Cavaleiro das Trevas. E para dirigir esse novo projeto, o estúdio queria encontrar o seu próprio Christopher Nolan. A escolha óbvia acabou sendo Josh Trank. Há alguns anos antes, a Fox havia descoberto o então cineasta de 26 anos, comprando seu roteiro e produzindo o filme Poder Sem Limites, que foi um sucesso e estreou em primeiro lugar nas bilheterias, tornando Trank um dos diretores mais jovens da história a conseguir isso. O roteirista Jeremy Slater. Após ser contratado e receber o controle criativo, a primeira decisão de Joss foi contratar o novato Jeremy Slater para escrever o roteiro, algo que a Fox aceitou com relutância. Slater conhecia os quadrinhos, o que foi uma das razões pelas quais Josh o escolheu, já que o próprio diretor não tinha familiaridade com o material original, tendo assistido apenas alguns episódios do desenho animado do Quarteto Fantástico dos anos 90. Na época, Os Vingadores havia acabado de ser lançado, e enquanto Slater insistia em fazer algo com um tom semelhante e usar o filme como modelo, Joss discordava. Ele discordava porque ele odiava esse filme. De acordo com Slater, ele compartilhou com Josh suas HQs favoritas do Quarteto Fantástico, retiradas de sua própria coleção, mas nenhuma delas interessou ou serviu de inspiração. Durante o processo de escrita, Josh se mostrava mais interessado nos momentos iniciais da história, mas quando a equipe ganhava seus poderes e o roteiro começava a se parecer com um filme tradicional de super-herói, ele perdia o interesse. Isso acontecia porque o objetivo de Josh era fazer menos um filme de super-heróis e mais um terror sci-fi realista e sombrio, ambientado no mundo real e que explorasse as consequências genuínas e os horrores físicos e psicológicos de pessoas adquirindo habilidades sobre-humanas. Embora fosse uma ideia interessante, não era um blockbuster de apelo popular que a Fox esperava. Segundo Slater, Josh não deixava ele conversar com o estúdio sem sua presença, atuando como intermediário entre a Fox e o roteirista. Ele só entregava determinadas versões do roteiro à produtora e omitia cerca de 95% do feedback que recebia. Ao todo, Slater escreveu cerca de 18 versões do roteiro, totalizando mais de 2.000 páginas de material. A versão de Slater. O roteiro de Jeremy Slater era planejado para ser uma adaptação muito mais fiel aos quadrinhos, mesmo que a estrutura geral da história fosse parecida com a do filme final. Por exemplo, no roteiro de Slater, a Fundação Baxter seria muito melhor explicada. Ele a imaginava como uma espécie de Hogwarts para jovens gênios, onde os alunos testavam tecnologias como pranchas voadoras, antigravidade, teletransporte e formas de vida artificiais. Nesse ambiente, Reed se tornaria amigo de um jovem cientista lativeriano e também meio perturbado das ideias, chamado Victor, que acabaria corrompendo Reed ou levando a quebrar regras e abalando sua amizade com Ben Green. A equipe então viajaria para a Zona Negativa, chamada de Planeta Zero no filme final, por meio de um portal, e não de um portal quântico. Lá, eles encontrariam e lutariam contra Aniquilador, descrito por Slater como um T-Rex ciborgue furioso. Durante o confronto, Aniquilador aparentemente mataria Victor antes de disparar radiação pelo portal, o que daria poderes à equipe quando escapassem. Mais tarde, Victor retornaria da Zona Negativa, tendo matado Aniquilador e transformado a vara de controle do vilão em uma armadura viva, se tornando o Doutor Destino. O roteiro ainda incluía Doom declarando guerra ao mundo civilizado, o Homem-Topeira liberando um monstro geneticamente modificado de 18 metros no centro de Manhattan, uma invasão militar à Fundação Baxter e também no clímax do filme, o Quarteto Fantástico enfrentando um exército de Doombots na Lativéria devastada pela guerra. O final contaria ainda com uma cena pós-créditos, mostrando Galactus e o Surfista Prateado destruindo um planeta inteiro. Além disso, o roteiro de Slater também trazia o Fantastic Car, e também um robô esférico chamado Herbie, que lembrava muito o BB-8 de Star Wars.
Vale mencionar que uma versão ainda mais antiga do roteiro tinha Galactus como vilão principal, com o Dr. Destino servindo a ele. O problema era que o roteiro de Slater seria extremamente caro de produzir, e além disso, ele trazia muito humor, coração e espetáculo, enquanto Josh preferia algo sombrio, realista e pé no chão. Essas diferenças criativas fizeram com que Slater deixasse o projeto após 6 meses, quando a Fox decidiu trazer seus próprios roteiristas para reescrever o filme. Sue Storm Negra! Quando chegou a hora de escalar o elenco, Josh e a Fox mais uma vez não concordaram. Josh queria uma Sue Storm Negra, um Johnny Storm negro e um Franklin Storm negro, o que levou a muitas conversas polêmicas nos bastidores com o estúdio. No final, os papéis de Johnny e Franklin foram ocupados por atores negros. Porém, Josh afirma que enfrentou muita resistência ao tentar escalar uma mulher negra como Sue Storm, sendo a escolhida preferida do estúdio a atriz Kate Mara, que tinha acabado de estourar em House of Cards. Josh comentou: "Sou alguém que sempre fala sobre defender o que acredito, mesmo que isso signifique queimar minha carreira. Sinto muito por não ter levado isso até o fim." Enquanto Josh claramente se arrepende de não ter se posicionado contra o estúdio na questão do elenco, Kate Mara também lamenta não ter se posicionado contra ele. Segundo relatos, Josh descontava sua frustração do processo de escalação em cima dela no set. Testemunhas descreveram o tratamento dele como frio e cruel, sentimento que Mara corrobora, dizendo que foi a pior experiência de sua carreira trabalhar com Josh. Miles Teller! Para o papel de Reed Richards, o diretor lutou para escalar Miles Teller, mesmo diante das objeções da Fox. Por ironia do destino, o relacionamento entre os dois acabou azedando. Segundo relatos, o diretor tentava instruir os atores a pisar no freio durante as cenas, buscando que as performances ficassem o mais apagadas possível, para combinar com o tom sombrio que ele queria para o filme. Teller não concordou com isso, e somado ao sarcasmo frequente de Josh, suas constantes críticas e desrespeito às orientações do diretor, isso eventualmente levou os dois a um confronto direto, chegando ao ponto de se provocarem fisicamente, desafiando um ao outro a dar o primeiro soco. Uma produção conturbada! A briga entre Teller e Josh era apenas a ponta do iceberg do quão problemática essa produção foi. Antes de qualquer coisa, a Fox decidiu cortar drasticamente o orçamento pouco antes das filmagens, removendo várias cenas de ação e grande parte do final cheio de espetáculo que estava no roteiro. A ideia era reescrever e filmar essas cenas durante as refilmagens, o que era um plano absurdo. Além disso, o diretor e seus cães destruíram uma casa alugada pela Fox em Baton Rouge durante as filmagens, o que gerou um prejuízo de $100 mil. Quando o proprietário tentou despejar, Josh rasgou fotos da família do dono, levando o CEO da Fox, Jim Giannopoulos, a voar pessoalmente para se desculpar. Embora Josh tenha mostrado comportamento questionável dentro e fora do set, é possível que a Fox tenha exagerado alguns relatos para transferir a culpa do fracasso para ele. Com todo o drama nos bastidores, é um milagre que o filme tenha sido concluído dentro do prazo. No entanto, o primeiro corte do filme pegou a Fox de surpresa. Eles esperavam um blockbuster divertido e comercial para o verão, mas receberam um filme sombrio e desconfortável de assistir. Josh, por sua vez, alegou que esse era o seu objetivo final, mas claramente não era o que a Fox tinha em mente. Reshoots! A Fox planejava inicialmente converter o filme para 3D na pós-produção, mas mudou os planos e começou a regravação imediatamente. Eles começaram a montar seu próprio time de roteiristas, incluindo Simon Kinberg, de X-Men, Matthew Vaughn e Drew Goddard, que tinha experiência reescrevendo os atos finais em outros filmes como Guerra Mundial Z. Enquanto todos tentavam criar um final, Josh decidiu cooperar, na esperança de manter os produtores felizes e exercer alguma influência no corte final. Infelizmente, ele não teve controle. A Fox contratou o editor Steven Rifkin, que trabalhou em Avatar e nos filmes de Piratas do Caribe. Os reshoots foram supervisionados pelo Kinberg e pelo produtor Hutch Parker, enquanto Josh apenas observava de lado, descrevendo a experiência como se sentir castrado. Outro problema nos reshoots foram que nem todos os atores estavam disponíveis, obrigando a refilmagem de várias cenas com dublês. Por exemplo, Toby Kebbell, que interpretou o Dr. Destino, aparece no filme apenas 3 vezes como o vilão principal, caminhando por um corredor, matando um médico antes de entrar na porta quântica e deitado em um banco. Em todas as outras cenas, outros atores substituíram o personagem por conflitos de agenda.
Até a Kate Mara precisou usar uma peruca muito evidente, pois já estava filmando outro projeto e precisou cortar o cabelo para isso. Após os reshoots, Josh tentou refazer sua própria edição do filme, enquanto a Fox trabalhava em seu corte, esperando que ambos fossem testados com o público. A ideia era que algumas cenas de sua versão pudessem entrar no corte do estúdio, mas o estúdio não se interessou. Fantastic Car e Herbie. Uma das marcas registradas que ficou de fora do filme Quarteto Fantástico foi o Fantastic Car. No corte final, ele aparece apenas em uma referência rápida no início. Originalmente, o Fantastic Car seria o carro voador de Reed, que a equipe usaria para viajar até o planeta Zero na batalha final do filme. Embora essa sequência tenha sido filmada, ela foi cortada durante as regravações extensas. Além disso, a versão de Josh também incluía o robô fofo e esférico chamado Herbie, que teria precedido conceitos similares como o BB-8 de Star Wars. O Coisa de Paraquedas! Em uma versão do filme, o Coisa teria sido lançado de paraquedas em território inimigo, mostrando seu imenso poder e invencibilidade, além de estabelecer sua ligação com o governo. Essa sequência se passaria um ano depois de Dr. Allen oferecer ajuda a Ben para encontrar uma cura, em troca de uma colaboração em operações secretas do governo. No filme final, apenas se vê um vislumbre dessa cena em um projetor durante uma apresentação no Pentágono. Parte dessa sequência vazou posteriormente, sem os efeitos completos, mostrando como teria sido muito mais empolgante do que a versão final, que se limita a uma apresentação em uma sala de reunião. Topeira! E falando em Dr. Allen, originalmente esse personagem era Harvey Elder, pensado para se tornar o Topeira em uma possível sequência, sendo um dos poucos personagens que o diretor gostava desde o início do desenvolvimento. Harvey Elder era o presidente do conselho da corporação Baxter, basicamente o responsável financeiro da empresa. Durante as refilmagens, a identidade do personagem foi alterada para Dr. Allen, e como ele não precisaria mais sobreviver para a sequência, acabaria sendo morto por Doom após o vilão retornar do planeta Zero. Dr. Doom! Josh queria dar um tom mais realista ao filme, e por isso mudou a história de origem e o nome do Dr. Destino, oferecendo uma justificativa plausível para eventualmente adotar o título de Dr. Destino. No roteiro original, ele se chamava apenas Victor Doyle, não Victor Von Doom, refletindo sua vida como um programador antissocial que se autodenominava Destino em blogs. No lançamento da versão final, o estúdio voltou ao nome clássico Victor Von Doom, tornando o personagem mais unidimensional e provavelmente eliminando cenas que mostravam suas motivações e a faceta do programador blogueiro. 2 cenas de Doom foram filmadas, mas não entraram no corte final. A primeira mostrava Victor emergindo lentamente das cinzas no planeta Zero, marcando sua transformação em Destino. E a segunda mostrava Reed visitando ele após o resgate e encontrando seu corpo desfigurado preso a uma mesa, com Victor avisando que ele deveria estar preparado para o que está por vir. É hora do pau! Doutor Destino não foi o único que teve sua história modificada nas refilmagens. No filme final, Ben Green adota seu famoso bordão "É hora do pau", que ele ouviu do irmão abusivo. Mas nos trailers do filme, há trechos do Ben jogando beisebol, o que fez alguns fãs acreditarem que essa poderia ter sido a origem do bordão, já que nos quadrinhos, Quarteto Fantástico Ultimate, ele revela ter pego a frase de seu time de beisebol. Johnny Storm! Nos trailers, Johnny Storm aparece mais engraçadão, dizendo que precisa de uma oficina resistente ao calor e um baita teto solar, e mostrando seu talento como mecânico, o que provavelmente serviria para construir o Fantastic Car com Reed. O clímax do filme também foi refilmado, e na verdade nem chegou a ser totalmente gravado durante a produção original. Na versão planejada, o time chegaria ao planeta usando o Fantastic Car, com Sue e Johnny destruindo os obeliscos de Doom no ar, e Johnny sendo responsável por derrotar o vilão, e por isso que ele aparece segurando a máscara destruída de Doom em uma das cenas. O planeta Zero também seria visualmente diferente. Nos trailers, sua energia é vermelha, mas no filme final foi alterada para verde. Nas versões iniciais, ele seria ainda mais ambicioso. Doom teria construído um castelo usando seus poderes mentais, inspirado em sua terra natal, Lativéria. O e-mail de Josh! Antes da estreia dos cinemas, Josh enviou um e-mail para o elenco e a equipe dizendo que estava orgulhoso do filme e acreditava que ele era melhor do que 99% dos filmes de super-heróis já feitos. Um dos membros do elenco, que preferiu não ser identificado, apenas respondeu: "Acho que não." Para a surpresa de absolutamente ninguém, Quarteto Fantástico foi um fracasso, e sua queda geraria um efeito dominó na indústria para o bem ou para o mal. X-Men vs Quarteto Fantástico. Não apenas a sequência foi cancelada, como também o universo cinematográfico planejado pela Fox.
Esse universo teria o Quarteto Fantástico fazendo uma participação em Deadpool 2 antes de enfrentar os X-Men em um crossover, que seria a versão da Fox de Guerra Civil. O filme começaria com Johnny Storm tentando capturar o Homem Molecular, que acabaria liberando uma explosão de energia e destruindo boa parte de Manhattan. Esse evento levaria à criação do Ato de Registro de Super-Heróis, colocando os X-Men e o Quarteto Fantástico em lados opostos. No final, os heróis fariam as pazes e a cena pós-créditos mostraria um Skrull, preparando o terreno para os próximos filmes. Boba Fett! Durante a produção de Quarteto Fantástico, Josh praticamente tinha um segundo emprego. Pouco antes das filmagens começarem, ele havia apresentado para Kathleen Kennedy a ideia de um filme solo de Boba Fett, que passou a desenvolver paralelamente. No entanto, quando os rumores sobre o caos nos bastidores de Quarteto Fantástico chegaram até Kennedy, o projeto ficou em risco. Sabendo que seria demitido, Josh decidiu sair do filme antes que isso acontecesse. Lançamento do corte de Josh. Desde o lançamento do Snyder Cut de Liga da Justiça, muitos fãs começaram a pedir a versão de Josh. Embora o movimento release de Snyder Cut tenha sido algo marcante, nem todo filme prejudicado por interferência do estúdio precisa de um relançamento. Às vezes, o estúdio realmente não tem outra opção a não ser intervir. O próprio diretor afirmou que não tem interesse em lutar pelo lançamento de sua versão, já que muitas das cenas que ele planejava sequer foram filmadas, tornando impossível a existência de um verdadeiro corte do diretor com sua visão original.